Edu, o Atlético fica com este empate amargo, devendo outra vez na Arena MRV. Vou até repetir aqui o público, nós tivemos 33 mil pessoas na Arena MRV, mais de 1.700.000 reais de renda. A torcida abraçou a ideia, claro que tinha despedida do Hulk, mas num domingo, Dia das Mães, horário das 4 da tarde, era propício, né, para que a torcida viesse aqui. Mas parte agora uma desconfiança para com esse time, onde ele vinha fazendo uma boa campanha e não faz mais, Edu. Até porque a campanha fora de casa é ruim, né? E aí os jogos que você tem em Belo Horizonte, você tem que pontuar. E nesse turno, o Atlético joga mais fora de casa do que dentro. E perder esse tipo de ponto dessa maneira, cara, o Atlético vencendo, somando 3 pontos, só o atleticano sabe a dificuldade que é ganhar do Botafogo, né? Botafogo, historicamente, é uma pedra no sapato do Atlético em todas as competições. Galo tava ganhando, tava fazendo um jogo correto, controlado, mas convivendo com perigo, né? Na corda bamba, porque você tá vencendo por 1-0, você segue na corda bamba. E cometeu um erro fatal num gol de lateral, cara. O Atlético se defendeu tão bem a maioria dos minutos, né? Em jogadas bem trabalhadas pelo Botafogo, bola rolando, aí vem um lateral jogado na área. Assim, você pode dizer que foi falta de sorte do Alonso. O zagueiro não dá as costas pra bola, né? Você não dá as costas pra bola. E a bola bate nas costas do Alonso e cai no pé do Arthur Cabral livre. Como que o centroavante tá livre dentro da pequena área? Então, tem que lamentar muito. Eu tô vendo o replay aqui, ó. É um absurdo o gol que o Atlético tomou no finalzinho, por isso que o torcedor sai pé da vida, os jogadores desolados, porque sabe da dificuldade que é ganhar jogo assim, Campeonato Brasileiro. E o Atlético deixou 2 pontos pelo caminho. Sabe o que vai ter que fazer agora? Recuperar fora de casa. Vai ter que recuperar esses 2 pontos em jogos que são mais complicados na casa do adversário. E não tem muito o que conversar. Agora vamos ouvir as explicações do treinador, dos atletas, desse empate com gosto de derrota na Arena. O que ficou a desejar, Edu, em termos das responsabilidades, né? A gente pode dividir como a culpa por este empate hoje, especialmente tendo em vista que Dudu ficou no banco de reservas, o Scarpa nem estava no banco, o Igor Gomes sequer vem sendo utilizado nos últimos jogos. A gente falava no pré-jogo, cada vez mais restritas a opção as opções do Domingos para fazer mudanças ao longo do jogo. Como é que fica a divisão da responsabilidade hoje nesse empate? A gente falava, né, que quando ele olha pro banco, hoje ele nem fez as 5, né? Ele morreu com uma substituição no bolso. Até concordo, também não sei se adiantaria alguma coisa, porque o Cauã Soares, que é o centroavante, ele não entrou porque o Cassier ficou até o final, o Cassier foi o melhor jogador do jogo. O Cissé entrou bem, o Alexander entrou bem, cara, correndo, participando bastante do jogo. Agora o Reinier, pouco tempo pra mostrar alguma coisa, sumido. O Vitor Hugo falhou lá na frente, numa bola que ele poderia ter matado o jogo. Perdeu o tempo da bola na cabeçada, tava livre, cara, cruzamento do Maicon. E eu acho que a responsabilidade não é só do sistema defensivo, né? A gente tá falando aí de um gol de lateral, da bola que bate nas costas do Alonso, da desatenção dentro da área. Mas o Coelho perdeu um gol, praticamente dentro da pequena área. O Vitor Hugo perdeu um gol, praticamente dentro da pequena área. Teve uma bola que o Alexander estava entrando livre aqui pela direita, o Coelho era só rolar para ele, tomou uma decisão errada. Fora outras também. Então não existe um setor culpado, futebol é jogo coletivo, não dá para responsabilizar ou para fulanizar um empate, uma derrota. A culpa, a responsabilidade é de todos, é de setores, é coletiva, é individual também, é da comissão técnica. Hoje o Atlético deixou escapar 2 pontos na Arena MRV. Tava com a vitória nas mãos e por 5 segundos de desatenção, o Botafogo empatou. Caixa! Que coisa, que anticlímax, eu falei broxada, mas é bem isso mesmo. O Atlético hoje vai pra casa chateado num jogo em que deixou a vitória escapar nos últimos minutos. Sua análise, Mário. Pouco antes, Pedro Abílio, do Atlético tomar o gol de empate, o Vitor Hugo dá uma cabeçada ali que a gente não vê nem pelada, errar o tempo de bola, disse.
Não pode. Era um gol feito. Eu ainda tinha falado, o Vitor Hugo entrou, ele é bom de cabeça no escanteio antes. Vem a bola para ele sozinho no segundo pau. O Vitor Hugo cabecear para baixo é bom, mas quando a bola tá mais difícil pra você tirar do goleiro, era você e o goleiro. Aí perdeu o tempo de bola. Aí vem bola na grande área do Galo, apesar de ter batido nas costas do Alonso, o Vitor Hugo não consegue tirar também e erra o tempo de bola. E já não é de hoje que nós estamos falando que precisa de zagueiro, né, gente? Não é de hoje. Se o Lianco tá fora, porque tá suspenso, já vinha ele de contusão há muito tempo, a gente tá vendo que o Alonso não tá rendendo, e o Vitor Hugo é isso aí, tá errado, né? Tem que resolver essa situação, trazer mais gente. De bom fica o belíssimo gol do Cassierra, né? Ele tem tempo de dominar, escolher o canto, mostra que é muito bom na finalização, mas tem que chegar mais bola também. E esse lance foi ele mesmo que começa aqui, leva a bola lá pela direita. O Coelho tem que definir melhor as suas bolas quando ele chega na grande área. Há uma confusão na decisão dele ali do último lance, e o Atlético perde muitas chances, muitas vezes. Então, é um gosto amargo, a torcida vai embora pé da vida, com razão, né? O Atlético toma de novo um empate no finalzinho, no meio de semana foi pior, porque eram dois, o Atlético estava ganhando por 2 gols de diferença, e hoje o Galo, de novo, diante da sua torcida, faz um papelão no finalzinho, não pode ter que acertar esses erros, mas principalmente resolver o problema da zaga, porque hoje era melhor o Ivan Román com cãibra do que o Vitor Hugo jogar, porque ele entrou, ele errou tudo que ele fez. O Atlético, ele tem 15 jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, restam 4 para acabar o turno. O Atlético tem 18 pontos. É muito perigosa a situação do Atlético, Pedro Abílio, porque você tem o Mirassol, como disse o Cláudio, mais 2 jogos fora de casa. Fora de casa, a campanha do Atlético é horrorosa. Mas olha o detalhe. Você tem a obrigação de vencer o Mirassol, não porque você é melhor, por causa de investimento, não. É pela tabela. Para ir a 21 pontos. E você vai ter que vencer pelo menos um dos dois, Vasco e Corinthians, para ir a 24 pontos. Para você, no retorno, ter a oportunidade de fazer menos pontos para somar 45, fazer pelo menos 21. Porque do jeito que lá vai indo, a situação do Atlético do retorno pode obrigá-lo a fazer um retorno superior ao turno. Sabe? E aí a pressão é muito grande. É faca no pescoço. É difícil para clube grande trabalhar com essa pressão. Ó, meu turno precisa ser melhor do que o turno, senão eu vou cair. Então, essa reta final do Atlético, até a parada para a Copa do Mundo, é Copa do Mundo. O Atlético não pode deixar escapar ponto besta como deixou hoje. Não porque o adversário fosse ruim ou porque o jogo estava uma teta, mas é porque eram 45 minutos do segundo tempo e o jogo estava 1-0 pro Galo. Então, olho nessa sequência. O Atlético não pode terminar o turno fazendo com que ele seja obrigado a fazer um retorno muito melhor, porque isso é difícil pra caramba. Eu falei no pré-jogo, estava acompanhando o sábado de futebol no Brasil, quando os jogadores do Ceará foram lá, sentaram ao lado do treinador, o Mozart, depois de uma derrota em casa pro Atlético Goianiense, e falaram na entrevista coletiva, junto do treinador, para dividir a responsabilidade. Hoje, mais uma vez, um resultado que não é vitória aqui na Arena MRV, e um monte de gente vai embora de cara fechada, sem falar, sem dar satisfação, Edu. É uma pena, né? Porque quem quer escutar é o torcedor. Quem quer escutar é a torcida do Atlético, a justificativa, onde o Atlético errou, onde o Galo falhou. Muito foi falado ali na zona mista sobre a falha defensiva, né? Mas o Atlético errou muito lá na frente também. O gol que o Coelho perdeu, poderia ter explicado o gol que ele perdeu. Outros gols perdidos lá na frente também. Então, o Galo não deixou escapar a vitória hoje por conta da falha aos 45 do segundo tempo. Teve um monte de falha lá na frente. E aí vem ao encontro do que eu estava falando agora há pouco. Para mim, o problema do Atlético passa muito mais pelo sistema ofensivo do que defensivo. Quem é o reserva do Coelho hoje no Atlético? Não tem. Quem é o reserva do Alan Minda hoje no Atlético?
Não tem. Era pra ser o Dudu, talvez, né? Quem é o reserva do Cassierra hoje no Atlético? O Cauã Soares, um menino da base que tem poucos minutos no profissional. Quem é o reserva do Bernard hoje no Atlético? Não tem. Tem o Scarpa, mas não tem. Então, saiu hoje o Bernard. Dudu? Oi. Só rapidamente, só para informar aqui a nossa audiência, foram os últimos mesmo, tá? Foram os últimos jogadores que passaram por aqui. A maioria passou reto, não quis falar, não quis conversar. E esses jogadores que a gente conversaram aqui, que conversaram, melhor dizendo, com a gente aqui, foram os únicos que pararam para conversar com a imprensa. Ah, beleza. Eu tava falando que o Bernard hoje saiu e entrou um volante, cara. Bernard tava jogando como meia ponta esquerda, porque o Minda tava jogando centralizado. No lugar do Bernard entrou um volante. O Coelho, um ponta, cara do 1 contra 1, força física, saiu. Entrou o Reinier. Característica completamente diferente. O Minda saiu, entrou o Cissé, que é jogador de meio de campo. Característica completamente diferente. Eu tô dizendo que Alexander, Reinier e Cissé entraram mal? Não. Achei que Alexander e Cissé entraram bem no jogo. Mas mudou muito a característica. E aí a culpa é do treinador? O Bernard pediu pra sair. Machucou. O Minda estava exausto no jogo. Ele tinha que sair. O Coelho estava pregado no jogo e vindo de lesão. Ele tinha que sair. O treinador não põe o Dudu porque o Dudu não acrescenta uma vírgula nesse time do Atlético. O Reinier entrou porque não tinha outro. O Cissé entrou porque é o que mais se aproximava ali para tentar fazer algo parecido ou semelhante ao Minda. E o Alexander entrou numa nuclear dele, na do Bernard que estava jogando lá do lado esquerdo. Então há um desequilíbrio no elenco que precisa ser corrigido com urgência na janela do meio do ano, durante a parada da Copa. Eu vou insistir nisso. E aí eu respeito todas as opiniões. O Atlético precisa se movimentar do meio para frente. O Galo do meio para frente falta qualidade. E do meio para frente, jogador que decide jogo e campeonato é jogador bom. Jogador mediano, você põe para defender. Você monta defesas organizadas com jogador mediano sem problema. Agora, você não cria ataque qualificado com o jogador mediano. E hoje o Atlético tem um monte de jogador mediano no ataque. E por isso que a coisa vem com essa dificuldade toda. E olha, tá tendo que esticar a corda com eles todos. E aí, quando sai Bernard, Coelho, Minda, entra um volante, um atacante com característica diferente que é o Reinier, e um segundo, terceiro homem de meio de campo, que é o Cissé. O problema do Atlético para mim tá escancarado. É meio pra frente e vai ter que ser com isso aí que tem até a parada pra Copa. Eu tenho uma curiosidade, inclusive, Edu, a gente falava sobre isso na mesa redonda do Atlético essa semana, com o Henrique André, com o Marques, em relação ao espaço que será aberto na folha salarial do Atlético, que é alta, principalmente pensando no desempenho, com a saída do Hulk e a possível saída do Gustavo Scarpa. Porque são valores muito altos que poderiam representar uma oxigenação, um respiro maior em termos de elenco para outras peças. Dificilmente você encontra um bom jogador hoje que não ganha R$1 milhão por mês. Mas a gente está falando de muito mais que isso, num espaço que, claro, prevê também uma redução em função da parte financeira crítica que já dura um tempo. Agora, a gente sabe que talvez uma ou duas peças não vão equilibrar esse elenco, né, Edu? Pode ser pouco. Mas assim, hoje você não contrata atacante bom por menos de R$1 milhão, esquece. O Hulk tá saindo aí, vai abrir um espaço de pelo menos R$3 milhões por mês na folha do Atlético. Se o Scarpa sair, esse espaço passa de 4 milhões, com certeza, tranquilamente. Você consegue ali, colocando um montinho a mais, trazer 3 grandes jogadores do meio pra frente, cara. E aí você junta com Vitor Hugo, que tá fora, mas esse é bom jogador. Você junta com Cassierra, que tem demonstrado ser um cara muito capaz de ajudar o Atlético e com condição de titularidade. Esse tem entregado sim.
Você traz mais 3 ótimas peças, aí você ganha um Coelho de opção, você ganha um Minda de opção, ou se crescer mais até como titular. Você ganha um Bernard. Cara, o Bernard, o torcedor pode xingar, chiar. Bernard deixa muito em campo, assim, de dedicação, sabe? Acho que tecnicamente tá faltando mesmo, tá muito longe. Mas esse aí não rouba o clube, não. Esse aí se dedica, esse deixa tudo que pode em campo. O que não pode, infelizmente, a gente tem visto. Mas eu acho um cara útil para ser opção pro restante da temporada. Então, assim, pelo menos, mínimo 3 jogadores do meio para frente para preencher a lacuna do Hulk e possíveis outras lacunas de jogadores que podem deixar o Galo no meio do ano. Porque, sendo muito sincero, com todo respeito, eu me policio muito para não desrespeitar nenhum profissional. Mas, cara, o que a gente pode esperar do Dudu? O que o Dudu tem entregado ao Atlético? Eu não consigo vislumbrar algo pro Dudu pro segundo semestre, que o Dudu, com a parada, com os treinos, vai melhorar muito, vai entregar. E é outro fato que pesa na folha. Talvez nem tanto, né? Porque me parece que o Cruzeiro paga parte dos salários, dos vencimentos dele. Mas é um cara que fica ali, tá encostado. Tá encostado e demanda dinheiro também. O Atlético precisa se movimentar assim na janela. Para dar equilíbrio a esse elenco e para fazer o time brigar em outra parte da tabela, precisa de mais qualidade do meio para frente. E eu tô muito convicto disso. A gente até comentava hoje em off aqui, né? Primeiro sobre a análise do contexto do jogo em si. O que te chamou a atenção no que disse o Baba? Abílio, assim, eu acho que as entrevistas coletivas, elas estão tomando um rumo que foge muito do jogo, às vezes, sabe? Hoje foi pouquíssimo sobre jogo, né? Falou muito de mercado e tal. Mercado, uso da base, não sei mais o quê, e fala-se muito pouco sobre o jogo. A escolha tática, a permanência do sistema com 3 zagueiros, o Natanael fazendo aquela função, o que ele pensou, se ele planeja seguir com esse desenho pra frente, utilizando o elenco dessa forma. Vira uma coletiva que fala pouco sobre o jogo, cara. Aí é chato, mas enfim, é o que temos, né? E aí a responsabilidade é nossa também, porque nós é que estamos lá fazendo as perguntas. É uma coletiva sobre Atlético e Botafogo. E de repente foge de Atlético e Botafogo. Perguntam muita parte individual, enfim, mas vamos lá. Ele lamenta o resultado, evidentemente, da forma com a qual veio o resultado. Falou do adversário com jogadores muito altos, da dificuldade, da ausência de jogadores importantes. Ele citou Lianco e Juan. Aí eu discordo um pouco do Barba, tá? Porque mesmo com Lianco e Juan, o Atlético tem tido dificuldade também. Basta ver outros jogos para trás. E ausências, elas estão aí para todos os times. Botafogo hoje estava com ausências importantes também. Vitinho, uma delas, enfim. E elas vão acontecer mais vezes no campeonato. Para isso você precisa ter elenco. E aí vem o banco de reservas do Atlético. Por isso que vem as perguntas de base, né? Por que fulano e não jogador da base? Ele fala que os jogadores de base estão tendo oportunidades. Eu acho que poderiam ter tido mais minutos, principalmente na Copa Sul-Americana. Não falo nem tanto no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Mas, se você inscreve de 50 jogadores, 25 formados na base, não vou contar o Bernard não, 25 formados na base, e aí você entra para jogar a competição com o time reserva, é melhor você utilizar o Izep do que o Scarpa, como aconteceu no último jogo, por exemplo. É melhor você utilizar, às vezes, o Luiz Gustavo, lateral que a gente não conhece, o Vitão, zagueiro, que a gente viu muito pouco, do que o Vitor Hugo, zagueiro, que a gente vê toda hora, e hoje errou lá na frente e errou lá atrás. Eu acho que poderia sim ter mais minutos de garotos, principalmente na Copa Sul-Americana. Se o clube quer utilizar, ou pelo menos queria, agora eu não sei se quer mais, a Sul-Americana como um step ou uma terceira opção de competição, poderia sim ter dado mais minutos para a base. Agora, hoje, contra o Botafogo, não, cara, não. Você teve ali o Cissé entrou bem, que eu elogiei, e a formação que ele mandou a campo foi a melhor que ele tinha em mãos possível.
Seria o Juan, ele perde o Juan, vai com o Natanael. E a ideia que ele manteve deu certo, cara. O Atlético não fez um jogo ruim contra o Botafogo. O Atlético cometeu erros, muito mais ofensivos do que defensivos. O erro defensivo custou muito caro. Ele vai ser lembrado. Mas é fundamental que se lembre também dos erros lá na frente. E eu acho que se você se recordar, no pré-jogo eu falei, nos últimos anos os problemas do Atlético têm sido muito mais de ataque do que de defesa. 24, 25, agora 26, jogou uma Sul-Americana com um ataque com uma idade média altíssima. A gente bate muito na tecla de, tem que contratar zagueiro, tem que contratar volante, tem que contratar volante, tem que contratar zagueiro. Uma defesa bem organizada, você dá conta do recado com jogadores medianos. Agora, você não transforma o seu time num bom ataque com jogador mediano. Ataque você tem que ter qualidade. E falta ao Atlético qualidade. Pelo menos, aqueles que na teoria entregariam qualidade, não estão entregando o mínimo. E por isso não estão entrando nos jogos. Para mim o problema do Atlético é muito mais do meio para frente do que do meio para trás. O Atlético foi a melhor defesa do brasileiro em 23 com Lemos e Gemerson. Lemos e Gemerson. Jogadores medianos, mas tinha uma defesa bem montada, organizada, protegida por volantes que sabiam marcar. Esse ano, o Atlético tem zagueiros até melhores que aqueles. O Juan para mim é melhor, o Lianco para mim é melhor. Você tem volantes de capacidade. Agora, meu amigo, se do meio para frente não tiver qualidade, fica difícil. E hoje, o eleito melhor em campo foi um atacante, foi o centroavante Cassier. Esse mostrou qualidade. Aliás, esse tem demonstrado qualidade. Mas é pouco, cara. Eu acho o Coelho bom jogador, mas ele não pode ser protagonista. Ele não tem tamanho para ser protagonista do Atlético. O protagonista do time que era o Hulk já não é mais. E já não vinha sendo. Haja visto os últimos gols marcados pelo Hulk, né? Contra o Itabirito no campeonato estadual. De lá pra cá, zero, nada, niente. Então, o Minda tá crescendo agora. Mas é um garoto ainda. Também não é o cara para ser o protagonista do Atlético do meio pra frente. Repito, do meio pra trás, você monta boas defesas e organizadas com jogadores medianos. Do meio pra frente, se não entregar qualidade, você não vira. E pra mim tá escancarado. O problema do Atlético é do meio pra frente. Falta qualidade, com raríssimas exceções. E a dos últimos jogos chama-se Mateu Cassierra. Ele tem sido a exceção. Esse tem entregado. 6h48. Então é isso aí, galera do Galo. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, não deu, né? O nosso Galo acabou sofrendo um empate ali no finalzinho, né? Atlético 1, Botafogo também 1, né? Mas é isso, né, galera? O nosso Atlético não tem sorte com o Botafogo, né? Mas tem muito campeonato pela frente. Eu tenho certeza que a gente vai estar brigando lá na frente aí na tabela do Brasileirão. E quem sabe a gente aí tá conseguindo uma vaga aí na Libertadores, né? Entre os 4 primeiros. Eu acredito no nosso Atlético. E você, pessoal? Deixa aí nos comentários. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo, galera. Fui!